Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 15 de setembro do ano 2021. E pelo calendário judaico, hoje nós estamos no dia 9 do mês de Tishrei, do ano 5782, a contar da criação no dia em que Deus criou o ser humano. E portanto, hoje nós estamos à véspera de Yom Kippur, e ao pôr do sol de hoje nós entramos em Yom Kippur, o 10º dia. Então, daqui a pouco vamos comentar um pouquinho mais sobre essa questão aí. Hoje nós estamos no dia 9 do mês de Tishrei, e portanto a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala da seguinte forma. O nosso Rebbe, o Tzadik, o líder da nossa geração, ele nos fala assim: a meta suprema da criação de todos os mundos reside no domínio físico mais baixo e mundano. Para elevar uma estrutura, você não pode puxar de cima para baixo. Você deve erguê-la de baixo para cima. Ou seja, o que o nosso Rebbe está nos dizendo aqui nessa tarde é que realmente a meta suprema da criação, o objetivo supremo nosso, é elevarmos do nível mais baixo para o nível mais elevado uma estrutura. Essa estrutura, ela está conectada com questão de segurança. Estrutura de um edifício significa onde o edifício ele será devidamente construído, sustentado, para que não venha ruir, não venha desmoronar. E nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está dizendo que a meta suprema da criação de todos os mundos é exatamente o domínio físico do mais baixo e mundano dos mundos. E o nosso mundo, o mundo de Asiá, no qual nós habitamos e que chamamos de planeta Terra, esse entre os mundos é o mais baixo, está no nível mais inferior de todos os outros mundos que Deus criou. Então por isso esse mundo ele é chamado o mundo físico, o mundo material, o mundo de Asiá, o mundo da ação. É onde as pessoas elas veem as coisas, tocam as coisas, e muitas vezes isso lhe traz uma certa confusão, vamos assim dizer, dentro do âmbito de emuná, confiança em Deus. Ou seja, o meu mundo físico, eu vejo, eu toco, eu acredito que aquilo existe porque eu estou vendo e eu estou tocando. Mas aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele está lançando para nós realmente a realidade da qual Deus criou-nos e nos colocou nesse mundo de Asiá, nesse mundo mais inferior, que é exatamente o mundo mundano em que nós habitamos. E aqui o Rebbe diz que o nosso desafio, né, que é a nossa meta suprema, é exatamente o domínio físico, o domínio deste mundo mundano, físico e mundano. Ou seja, é nós estarmos olhando, mas não exatamente aquilo que está na aparência. Como nós já vimos anteriormente, todas as coisas criadas têm uma centelha divina. Seja no mundo mineral, no mundo vegetal, no mundo, ou reino, né, como normalmente se diz, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino do ser humano. Então todas as coisas criadas, elas têm uma centelha divina. Obviamente o homem tem algo a mais elevado nessa questão da centelha divina, porque o ser humano, ele é dotado de inteligência e livre arbítrio. Então, nesse aspecto, o nosso Rebbe, ele está nos chamando a atenção para que nós não venhamos perder de vista a nossa meta suprema, que é exatamente domínio deste mundo físico, que é o mais baixo e o mais mundano.
Então, numa linguagem acessível a todos, simples, objetiva e que todos podem compreender e entender, o Rebbe diz, para elevar uma estrutura, você não pode puxar de cima para baixo, mas você deve erguê-la de baixo para cima. Por isso nós temos aí, realmente, dentro desse aspecto, né, do 5º livro da Torá, o livro de Devarim, que a tradução correta é Palavras, e popularmente conhecido como Deuteronômio. O 5º livro da Torá, ele está focado exatamente na Techuvá, que é o retorno a Deus para o genuíno e o verdadeiro arrependimento. Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos no 5º livro, vem selar todos os ensinamentos dos 4 livros anteriores, no sentido de que nós precisamos, de fato, estarmos focados em aquilo que os sábios dizem, a sabedoria do alto e a sabedoria de baixo. Ou seja, o ser humano, a partir do momento em que ele realmente crê no único e verdadeiro Deus, o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, a partir do momento que ele está nessa conexão com o monoteísmo bíblico e não o monoteísmo que foi lançado aí pelos homens e por vários segmentos religiosos, onde dizem que é monoteísmo, mas alguns segmentos dizem que há dualidade, que há 2 deuses ou 2 em 1, né? E outros segmentos que falam da chamado, né? Eles chamam de triunidade, de trindade, de 3 em 1, né? Como se porventura o Deus, aquele que é o que é, antes de existir qualquer partícula do universo, ele é o grande eu sou. E mesmo que porventura tudo viesse a deixar de existir, ele continuaria sendo Deus, simplesmente assim, né? Então, né, é aquilo que, não me lembro agora o autor, né, da frase que diz, eu creio no Deus em que a Bíblia, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, nos fala desse Deus, e não no Deus em que os homens criaram, né? Então, para um segmento ele é 2, para outro segmento ele é 3, né? Como se fosse aí, aparelho eletrônico, né, da Panasonic e companhia limitada aí, né, 3 em 1, 4 em 1, 2 em 1 e por aí afora vai, né? Mas realmente é o único Deus e Salvador e Criador, o único soberano. E nesse mês de Elul, para entrarmos no mês de Tishrei, nós aprendemos aí que Adão, assim que ele viu toda a obra da criação de Deus, então ele disse, realmente Deus é rei. Nesse momento, Adão, ele coroou Deus como o único e o verdadeiro rei. Por isso se usa a expressão, o rei dos reis, significando que, na realidade, só ele é rei por toda a eternidade. Então, é dentro desse aspecto que os nossos sábios falam a sabedoria do alto, que é a sabedoria divina, e a sabedoria de baixo, que é a sabedoria do homem, do ser humano, que realmente teme a Deus, respeita, reverencia, e ele abraça o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, e esta sabedoria do mundo mais baixo, deste mundo físico, mundano, então ele sai realmente dos seus níveis mais baixos e ele começa a alçar voo em encontro com a sabedoria que vem do alto. E aí, então, nesse aspecto, quando os dois se encontram, há uma fusão. E é por isso que realmente nós encontramos repetidas vezes pela Torá, pelos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Eu estarei sempre convosco, sempre contigo. Então, por isso, amados, que nós possamos elevar
realmente, né, através deste mundo inferior, esse mundo físico, baixo e mundano, possamos elevar-nos, buscando cada vez mais as elevadas sabedorias que nós encontramos em Deus, o nosso único e verdadeiro Deus. Então, a Ele realmente é a nossa adoração e a nossa gratidão por Ele ter nos dado o tempo hábil de poder conhecê-lo mais de perto e estarmos aí vivenciando, né, esse monoteísmo que Ele abriu os nossos olhos para que nós pudéssemos realmente chegar nesse momento precioso. Então, nesse momento que nós estamos aí dentro da nossa véspera de Yom Kippur, né? Então, nós temos aí Yom Kippur diante dos nossos olhos, baseados em 2 versículos, ou melhor, 2 passagens bíblicas da Torá, no livro de Levítico, Vaikra, né? No capítulo 16, os versos 29 e 30, né? Assim nos diz: e isso será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, que é o mês Tishrei, afligireis as vossas almas, e vós não fareis obra alguma, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós, porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados, diante do Eterno sereis purificados. E depois nós temos aí, no próprio livro de Levítico, né, no capítulo 23, a partir do verso 26 a 32, que vem confirmar essa passagem onde diz assim: e o Eterno falou a Moshe dizendo: aos 10 dias deste 7º mês é o dia das expiações. Santa convocação será para vós, e afligirei as vossas almas, e nenhuma obra fareis nesse mesmo dia, porque é dia de expiações. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia, será cortada de seu povo. E toda alma que fizer alguma obra neste mesmo dia, destruirei aquela alma do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para vossas gerações, em todas as vossas habitações. Dia de descanso total será para vós, e afligirei as vossas almas. Aos 9 dias do mês, à tarde, de uma tarde a outra, descansareis no vosso Shabat de Yom Kippur, né? Então aqui, né, segundo o que está escrito e mais a orientação rabínica que nós encontramos, que nós recebemos, né? Então a questão do 7º mês, afligirei as vossas almas, é isso que se aplica na questão do jejum, né? E o jejum propriamente dito, para os que vão fazer o jejum, né, que é a abstinência completa de alimentos líquidos e sólidos, não se come, não se bebe absolutamente nada, né? Não se pratica nada que lhe dê prazer, né? Então essas coisas aí, né, são referente a afligir as vossas almas, né? É um período em que não se toma banho, não se refrigera, vamos assim dizer, porque é tempo de afligir as vossas almas, né? Então, para aqueles que vão, né, Benenor, que vão fazer o jejum, está literalmente ligado a essa conexão. Bem como também aqueles que não vão fazer, né, o jejum, mas que até antes do pôr do sol estarão aí enviando a sua tzedakah para as comunidades, a sinagoga sede, para para os projetos do Rav Yaakov Gerenstad, o Rav Michel Tabassinik, ou o Rav Shimon Brand, né? Ou as comunidades regionais, ou dividindo os seus donativos, isso daí fica a critério de cada um, obviamente, né? Então estarão afligindo as vossas almas também do mesmo jeito. Por quê? Porque a partir do momento que você se desprende de alguma coisa sua, né, no caso específico um donativo,
né? Então você está de uma certa forma afligindo também a sua alma, né? Porque você está se desapegando a algo seu, no modo de dizer, materialmente falando, financeiramente falando, e entre aspas, né? Você no momento tem a sensação de uma perda, como já foi ensinado outrora, né? Então é uma forma também de afligir a vossa alma. Tanto no jejum como na doação, na tzedakah, os méritos são os mesmos e precisa se buscar realmente sobre essa questão aí. Mesmo aqueles que não vão fazer o jejum, né, literalmente falando, eles também vão afligir as suas almas, não vão buscar coisas que lhe dão prazer, satisfação, né? Estarão se, vamos assim dizer, uma continuidade do mês de Elul, é uma introspecção. Estamos nos 10 dias, chamados 10 dias de arrependimento, e esses 10 dias, até o findar do 10º dia, logo ao pôr do sol de amanhã, né? Então, é um período em que nós, né, todo ser humano, todo o mundo, todos os 4 reinos, estão passando pelo juízo divino, né? Então vejam bem, o próprio reino mineral, vegetal, animal e o ser humano, todos estão passando por julgamento, ok? Todos estão passando por julgamento, né? Então, é momento de afligir, é uma continuidade do exame introspectivo que fazemos até o pôr do sol de amanhã, o 10º dia, o findar do 10º dia, quando encerra Yom Kippur, né? E assim afligirei as vossas almas, né? Então, esse 10º dia, final do 9º dia, antes do pôr do sol de hoje, até após o pôr do sol de amanhã, né? Portanto, até as 18 horas e 34 minutos de amanhã, né? Encerrando completamente os 10 dias, e especificamente o 10º dia, de afligir as vossas almas. Desculpa aí. Então, onde que, de fato, né, nós temos aí uma expressão que é usada, né, os portais celestiais, ou o portal celestial, ele se encerra ao pôr do sol de amanhã, ao pôr do sol do 10º dia, né? O que significa que o portal celestial se fecha, se encerra, né? Ele é lacrado, né? Expressões que nós compreendemos facilmente. Significa exatamente que até o pôr do sol de amanhã, o portal celestial está aberto, ou seja, a nossa comunicação com Deus, ela está livre. Qual finalidade? Para a nossa techuvá, o nosso retorno a Deus, para o verdadeiro e genuíno arrependimento. Nesse aspecto, então o portal celestial está aberto, que dá essa comunicação direta com Deus, para o nosso arrependimento sincero e verdadeiro. O nosso arrependimento de termos cometido pecados, transgredindo os mandamentos divinos, portanto contra Deus, e os pecados que violamos os mandamentos com referência ao nosso próximo. Então são duas linhas paralelas que precisam se unir com a única palavra: arrependimento, arrependimento. Então, o arrependimento para com Deus e o arrependimento para com o próximo. Então, é esse portal celestial que está aberto, para que nós possamos ter esse verdadeiro e genuíno arrependimento e realmente recebermos da parte do nosso próximo, a quem ofendemos ou a quem tivemos, né, prejudicamos a ele em algum dano, em alguma coisa, seja por palavras, atos ou algo semelhante, né? Nós infringimos sobre o próximo algum tipo de dano, então nós precisamos nos corrigir, pedir perdão ao nosso próximo, para que nós tenhamos o perdão do nosso próximo a quem nós ofendemos ou praticamos algum tipo de dano para com ele. E o nosso
arrependimento e o nosso pedido de perdão para Deus, né? Quando o profeta Natan disse a Davi, né? Ao rei Davi, né? O rei, uma grande abominação está acontecendo no teu reino. E o rei Davi rapidamente disse, o que está acontecendo? Então o profeta disse, ó, tem um fazendeiro muito rico, ele tem muitas ovelhas, mas ele olhou para o seu vizinho que tinha uma ovelha só, e ele pegou essa única ovelha, e ele acabou sacrificando essa ovelha, né? E fez um banquete com essa única ovelha desse seu vizinho aí. Essa é a abominação que está acontecendo no teu reino. E o rei Davi imediatamente disse, esse que está fazendo isso é digno de morte. Ou seja, o rei Davi, ele acabou de falar a sua própria sentença. Porque o profeta Natan disse para ele, tu és este homem. E aí imediatamente Davi, ele lembrou da sua iniquidade, né? Betsabá, né? Quando ele tomou, né, de Urias e ele cometeu adultério com ela. E então, imediatamente, o rei Davi viu que realmente o seu pecado estava descoberto e que realmente ele teve o tempo hábil para se arrepender e corrigir e ele não o fez. E aí foi necessário realmente Deus intervir através do profeta Natan. E aí então ele viu que ele tinha ditado a sua própria sentença. Ele pecou contra o próximo e o seu pecado foi pesado, né? Resumidamente, adultério e assassinato. 2 pecados, segundo a Torá, realmente com a sentença capital. E ele tinha acabado de dizer, quem estava cometendo aquele mal era passível da pena capital, a morte. E o profeta disse, tu és este homem. E agora? Então o profeta disse naquele momento, porque quando ele realmente vê que não há como esconder de Deus as realidades, os fatos, né? Então ele teve um arrependimento muito profundo. E então Deus revelou ao profeta que verdadeiramente ele tinha se arrependido. E então Deus deu a revelação para o profeta e disse a ele, preferes cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E então o rei Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus há misericórdia. Nas mãos dos homens não há misericórdia. Então por isso o portal celestial está aberto para nós. Se cairmos nas mãos dos homens, uma boa parte não tem e não conhece misericórdia. Se ele puder, ele realmente te apedreja até a morte. Mas nas mãos de Deus há misericórdia. Quando há uma verdadeira techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. E havendo verdadeiro e genuíno arrependimento, Deus perdoa. Ele lança nas profundezas do mar os nossos pecados, e como diz, né, através do profeta Isaías, mesmo que eles sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a neve ou como a pura lã. Então, realmente, Deus, ele tem misericórdia. E é por isso que até o pôr do sol de amanhã, até as 18h34, pelo horário de Brasília, nós temos o portal celestial aberto. E então se fechará naquele momento o portal. E é a oportunidade que nós temos de realmente arrepender dos nossos pecados para com Deus e para com o nosso próximo. E realmente estarmos nas mãos, ou melhor, na destra do soberano dos mundos, do Todo-Poderoso, o nosso Deus,
o nosso Salvador, o nosso Redentor. Porque nele há misericórdias infinitas. Então vamos aproveitar o nosso momento para que nós possamos, de fato, estarmos aí, né, aproveitando esse Yom Kippur, o dia do perdão, para podermos aí corrigir as nossas falhas, os nossos erros, pedir perdão a quem de devido, a quem ofendemos, a quem provocamos algum tipo de dano por palavras ou atos, né? E possamos assim obter o perdão do nosso próximo e o perdão do nosso Deus, para que no momento em que o portão celestial se fechar, nós estejamos inscritos no livro da vida para um ano bom e doce, né? Então, por isso, amados, que nós possamos aí aproveitarmos esse grande privilégio que Deus nos concede neste Yom Kippur. Ok? Baruch Hashem? Então, algumas coisas mais aí que nós temos aí para pensarmos, refletirmos sobre a questão, né, de hoje para amanhã. Então, os nossos sábios, né, nos falam realmente aí, dentro dessa passagem, dessas duas passagens de Levítico, né, nós precisamos discernir uma coisa da outra, ou seja, o que é especificamente 100% para os judeus, e aquilo que os Benei Noach, né, segundo as orientações rabínicas do nosso Rav Yaakov de Geranstad, e aquilo que os sábios através das gerações têm trazido, que nós possamos fazer. Afligir as nossas almas, porém, né, não praticar nenhum trabalho, isto é 100% para os judeus. Então, o Benei Noach, ele pode fazer o jejum, ele pode fazer a sua tzedakah, né, a sua doação, ele pode afligir a sua alma, se restringindo às questões de prazeres, né, satisfação, alegrias, júbilo ou coisas semelhantes, e pode continuar a fazer a sua função do seu trabalho secular normalmente, ok? A questão de não fareis nenhuma obra neste dia, ela é 100% para o judeu, ok? Então, essa é uma questão aí. Deve-se reservar, né, o dinheiro para a caridade, levá-la à sinagoga ou às comunidades, segundo a sua decisão, né, antes do entardecer de hoje, né, precisa ser feito isso daí, para ser distribuído às diversas instituições religiosas e de serviço social, que tanto a sinagoga, os rabinos e as comunidades regionais precisam estar envolvidos. Sendo que Yom Kippur não traz o perdão por ofensas cometidas contra o próximo, sem se primeiro tê-lo apaziguado e sem que ele tivesse concordado em perdoar o culpado. Então, o perdão divino, ele só vem a partir do momento em que você está se corrigindo com o seu próximo, ok? Então, vamos dizer assim, né? Nós vamos ter mais tarde, né? Nós vamos ter o serviço de hoje à noite, né? Não vamos esquecer, né, amados? Então, as nossas lives para Yom Kippur, né? Hoje à noite, às 20 horas, nós estaremos fazendo o serviço de Arvit, o serviço da noite de Yom Kippur, na nossa live, né? Pelo Facebook, que nós temos aí compartilhado aí o convite, né? Então, caso você não conseguiu pegar o link, aí lá no Facebook você procura lá José Emílio Marmol, que é o link nosso lá do Facebook, e ali você vai conseguir entrar em conexão com a live, né, de Arvit, ok? Então, hoje à noite, quarta-feira, dia 15, o serviço da noite de Yom Kippur, Arvit. Amanhã, quinta-feira, dia 16, a partir das 9 horas da manhã, todos os horários são horários de Brasília, né? Que o nosso país é um país continental, né? Existem diferenças horários aí, então por isso sempre horário de Brasília, para que possamos juntos estarmos conectados, ok? Então amanhã, dia 16, quinta-feira,
a partir das 9 horas da manhã, nós estaremos fazendo o serviço da manhã, que é o Shacharit mais Musaf. E amanhã também, à tarde, né, nós teremos, a partir das 15 horas, o nosso serviço da tarde, Minha. E amanhã ainda à tarde, antes do pôr do sol, portanto, às 18 horas, nós vamos iniciar o serviço de encerramento de Yom Kippur, que é conhecido como Neilá, que significa encerramento. Então, essas lives aqui, nós a faremos para que aqueles que, porventura, né, optarem para estar conosco virtualmente nesse serviço de Yom Kippur, dia do perdão, 5.782, né, estaremos juntos aí, né? As outras comunidades e a sinagoga sede, até o momento ainda não tenho informação se haverá lives explicitamente falando, ok? Então, mas aí procurem, né? Acredito que teremos várias opções para estarmos aí conectados virtualmente no serviço de Yom Kippur, ok? Amanhã, às 14 horas, como nós temos todos os dias à tarde com a Torá, nós teremos normalmente à tarde com a Torá, né? Então, nós vamos fazer à tarde com a Torá normalmente, às 14 horas. Nem que for só para fazer a leitura do dia, mas vamos ter a tarde com a Torá, ok? Provavelmente, né, nós vamos fazer só a leitura do dia mesmo, com alguns comentários do Rebbe Menachem Mendel, rapidinho, para que a gente tenha fôlego para continuar o serviço de Yom Kippur, ok? Hoje, né, quarta-feira, a partir do serviço da manhã, nós entramos na fase final das leituras dos 150 capítulos do livro de Salmos, ou seja, os 150 cânticos de Terrilim, de Salmos, nós iniciamos hoje a conclusão final dos 150 cânticos de Salmos, ou seja, hoje de manhã, no serviço da manhã, foi lido Salmos 112, 113 e 114, ok? Amanhã nós teremos a conclusão do livro de Salmos, do Salmo 115 até o 150, dividido da seguinte forma. Então, no serviço de Shacharit, no serviço da manhã, nós teremos a leitura do Salmo 115 até o Salmo 123, que está nas páginas 72 a 80 do nosso Marzor, certo? O nosso Sidur de Yom Kippur, ok? Ainda no encerramento, né, de Shacharit, ainda faremos a leitura do Salmo 124 até o Salmo 132, que é aquele espaço que nós temos ali na página 126 do Marzor. No serviço da tarde, na Minha, nós teremos a leitura, a recitação dos Salmos 133 ao 141, que está nas páginas 131 a 136 do Marzor, ok? E depois, no serviço de encerramento, Neilá, a partir das 18 horas, nós teremos finalmente a leitura dos Salmos 142 a 150, que estão nas páginas 152 a 157 do Marzor. Então, pela graça bendita de Hashem, o que começou no primeiro dia de Elul vai se encerrar ao pôr do sol de amanhã, ou seja, os 150 cânticos de Salmos, que é o período destinado para fazermos aí, né, a partir do primeiro dia de Elul até o 10º dia de Tishrei. E aí nós estaremos concluindo a leitura completa do livro de Salmos, ok? O importante, né, por que os nossos sábios trazem para nós essa
leitura diária, né, ou a recitação diária desses poemas, né? Recitação. Existe uma diferença de leitura e recitação. A leitura é aquela coisa automática, tranquilamente. Barará, papá, papá. Pronto, ok. Né? Leitura é aquilo que muitas vezes é de forma técnica, fria e pau. Acabou. A recitação não. A recitação é você colocar a sua razão e a sua emoção em equilíbrio na recitação. Então você vai fazer a recitação com a razão, mas você vai colocar vida com o coração. Então por isso, as leituras, né, dos cânticos de salmos, durante todo esse período, é uma recitação desses poemas, né, que vem exatamente em conexão com o 5º livro da Torá, que é onde nós nos encontramos, na nossa paraxá semanal, Haazinu, ouça, escute, né? E dessa forma traz a recitação, razão e emoção. Ou seja, você não pode fazer apenas com a razão, né? A, B, C, D, A, E, I, O, U. Negativo. Você precisa colocar A, E, I, O, U. É você colocar vida nas letras que formam palavras vivas. Isso é magnífico, ok? Então essa é a questão da diferença de ler e recitar, ok? Por isso, coloque coração, emoção na razão, na sua mente, ok? Então, dentro dessa forma, voltando, né, sobre a questão do Yom Kippur, então o perdão para com Deus e o perdão para com o nosso próximo. Nesse mesmo sentido, amados, precisa, esta ação de perdão, ela precisa ser um poema para cada um de nós. É razão e coração, é razão e emoção, né? Intelecto e coração, razão e emoção em equilíbrio, e nesse equilíbrio fazendo com que as coisas venham fluir como uma canção, como uma recitação, como um poema, um cântico agradável, não somente aos olhos, mas à nossa mente, ao nosso coração, à nossa razão, à nossa emoção, ok? Então, Deus só perdoa depois que o atingido, o próximo, ele perdoou. Então, por isso, é muito importante você ir com a unção divina, né, pedir perdão ao próximo, ok? Quando há tentativas de reconciliação, o prejudicado ou o magoado deve considerar seu dever de perdoar com todo o coração também. Se ele recusar teimosamente a reconciliação, ele será considerado cruel, de mau comportamento e não como um filho digno do povo de Israel ou como um filho digno de Deus. A refeição antes do jejum, quer dizer, a parte da tarde agora, né, tem uma refeição antes para aqueles que vão entrar em jejum, há uma refeição festiva, não é uma refeição triste, é uma refeição festiva, né? Contudo, segundo as orientações, não se deve comer, né, coisas demasiadamente salgadas ou doces, né, que não provoque, para não provocar a sede, senão aí você vai entrar no jejum e já quer beber água. Aí você automaticamente não vai aguentar o jejum, não resta dúvidas. Antes de ir, né, para a sinagoga, é costume, né, os pais abençoarem os seus filhos. E nessa de abençoar os seus filhos e as suas filhas, antes de se dirigirem à sinagoga, né, ou às suas reuniões, né? O judeu em si, ele vai abençoar os seus filhos como Efraim e Menaxê, né? Então essa é uma bênção específica do pai judeu para os filhos judeus, né? E quanto à questão, né, que Deus te abençoe, te guarde,
que ele permaneça com o seu rosto levantado sobre ti, quer dizer, favorável a ti, e te abençoe com todas as sortes de bênção, com paz, etc., proteção, etc. e tal. Todos os pais devem fazer, né, para com todos os seus filhos e filhas, não resta dúvida. Nós, Benei Noach, né, só vamos omitir, né, sobre a questão de Efraim e Menachê, ok? Mas as demais bênçãos para com os nossos filhos é algo que deve ser não somente no dia de hoje, mas obviamente todos os dias em que Deus nos concede vida para abençoá-los, em que nós estejamos juntamente com eles, ok? A Irani Braga de Mendonça está perguntando, só eterno para me dar, aliás, está dizendo, né? Para me dar forças para jejuar. Um jejum de quase 25 horas, facinho, né? Depois que passa, ufa, mas não resta dúvida, só por Hashem nos conceder forças para chegarmos ao final do jejum, ok? Se alguém tem certeza que não vai conseguir, não faça. Porque se você sabe que você não vai conseguir, então é um jejum de tolo, entendeu? O jejum padrão bíblico é esse de aproximadamente 25 horas, sem comer, sem beber nada. Abstendo-se também de banhos, perfumarias, cremes, essas coisas todas aí que traz satisfação, etc. e tal, né? Não vai ouvir música, não vai ficar aí papeando, né, na internet, não vai ficar aí navegando na internet, né? A não ser para essas reuniões explicitamente dentro do encontro virtual das reuniões de Yom Kippur, obviamente, né? Então abster-se, né? Fora isso daí, se a pessoa tem certeza que vai começar o jejum e tem certeza que não vai terminar, então é melhor nem fazer. Faz a sua tzedakah, o mérito é o mesmo. E dessa forma também a pessoa fica tranquila, né? Aí ela começa o jejum, ela tem certeza que não vai fazer o jejum completo, né? Aí depois chega lá, depois de 2 horas, 3 horas, 4 horas, ou depois de 6 horas, e aí, não aguento mais, e pronto, entrega, né? Como diz, né? Entrega o jejum, vai comer, vai beber. Eu sabia que eu não ia conseguir. Como que fica, como que não fica. E agora? Então fica aquela questão, né? Um questionamento que não é necessário. Se você tem certeza que não vai conseguir, não faça. Faça a sua tzedakah, tem o mesmo mérito, e isso é agradável a Hashem, as bênçãos são as mesmas, né? Você vai fazer o jejum, e a sua proposta, o seu objetivo é fazê-lo completamente. Então você entra, faça o jejum, etc. e tal. Se porventura alguma coisa alheia à sua vontade, acontece, né, um imprevisto nesse percurso e realmente você, né, ou está passando mal, ou você percebe que vai realmente passar mal, aí você vai encerrar o jejum, aí você vai encerrar o jejum mais tranquilamente, né? Que afinal de contas o objetivo seu era fazê-lo completo, mas alheio à sua vontade não deu para fazê-lo, né? Aí é diferente. É diferente quando a pessoa ela começa o jejum na certeza que não vai fazer completo. Então é melhor não fazer, ok? William Jejuíno Batista, né? Toda e qualquer coisa de higiene pessoal e que nos traz satisfação antes das 17 horas e 40 minutos, que é quando começa o jejum, o horário de jejum. Quem vai fazer e quem não vai fazer o jejum, o afligir as vossas almas, o horário é o mesmo. Das 17 horas e 40 minutos de hoje até as 18 horas e 34 minutos de amanhã. Então, aquela questão, quem vai comer, beber, quem vai tomar banho, etc. e tal, o horário é até antes das 17 horas e 40 minutos, ok? E depois é
fazer o que Levítico, né, Vaikra, capítulo 16 e capítulo 23, nos fala sobre afligireis as vossas almas, ok? Então, né, a Torá especifica que o jejum deve começar aos 9 dias do mês, né? Por isso que começa antes do pôr do sol do dia 9, que é o caso de hoje, às 17 horas e 40 minutos, segundo os nossos rabinos, o trazem para nós o horário, né? Então, portanto, o jejum de Yom Kippur começa realmente antes do pôr do sol, quando ainda é dia, e ele termina na noite do dia seguinte, ou seja, no pôr do sol do dia 10, né? Porque o jejum e o afligir as vossas almas, literalmente é no dia 10 do mês de Tishrei, ok? Então, no caso, não quer dizer ao pôr do sol, mas ao anoitecer, né? Então, quer dizer, quando o sol se põe, há um intervalo entre o pôr do sol e o anoitecer propriamente dito. À noite, vamos assim dizer. Entre o pôr do sol e a noite, que é aquela questão que aparecem as primeiras estrelas, etc. e tal. Então, nesse espaço de tempo aqui, é onde vai acontecer o pôr do sol para o início da noite. Então, esse espaço de tempo que tem aqui, né, é onde vai se encerrar exatamente o jejum de Yom Kippur, ou o afligir das vossas almas no Yom Kippur, ok? O preceito bíblico de afligirei as vossas almas é cumprido por um jejum completo e total, abstendo-se de qualquer alimento ou bebida durante um período de 25 horas aproximadamente. No que concerne a proibição de trabalhar, literalmente falando para o judeu, ok? É igual ao Shabat semanal. Então, assim como o judeu no Shabat semanal não faz nenhuma atividade daquelas 39 leis, não farás, explicitamente para o judeu, ele vai fazer a mesma coisa aqui em Yom Kippur. Assim como Benei Noach, para o Shabat, ele não está enquadrado em guardar, e nesse sentido está as 39 leis de não fazer no Shabat, a mesma coisa se aplica aqui. Assim como nós vivenciamos o Shabat, lembrando o Shabat, dando a devida honra, conexão com Deus, estudo da Torá e etc. e tal, é a mesma coisa aqui em Yom Kippur, com uma pequena diferença, que aqui nós vamos afligir as nossas almas. Portanto, tudo aquilo que pode querer nos dar satisfação, prazer próprio, nós vamos nos abster, melhor dizendo, totalmente nessa questão de Yom Kippur. Fazendo ou não fazendo o jejum, o afligir da alma é a mesma coisa, ok? Então, essa é a questão aí. A Cibele lá de Lisboa, Portugal, diz, né? O mais difícil é não beber água durante tanto tempo, porque tenho o hábito de beber muita água por dia. Viajar na net para ouvir shiurs e salmos cantados dá certo. Veja bem, nada de cântico é se ouvido nesse período, é afligir as vossas almas. Toda e qualquer atividade que está sendo feita no Yom Kippur, que sinagogas, comunidades estão fazendo virtual, aí pode se conectar, não restam dúvidas, né? Mas assim, eu vou navegar lá no YouTube, por exemplo, vou colocar lá canções judaicas e vou ficar curtindo, né, as músicas judaicas. Negativo, não. Então, sim, né, viajar na net, no caso aí, Cibele, né, para ouvir, né, os estudos e também os salmos cantados, só se for dentro do serviço de Yom Kippur, ok? Porque no caso nosso especificamente aqui, né, como nós não sabemos cantar, né, os salmos, então nós não vamos cantar, nós vamos recitar os salmos.
mas acredito que outras comunidades que, graças a Deus, estão mais avançados, né, no nível judaico e conhece o cântico aí, né, dos Salmos, estarão fazendo cânticos aí, né? E outros níveis propriamente ditos judaicos, né, que fazem né, o shiur de Yom Kippur cantados, é outra questão, né? Nesse aspecto, tudo bem. Então, no que concerne ao trabalhar, né, igual ao Shabat, com as devidas exceções relativas à preservação da vida, né? Tudo quanto é proibido no Shabat é proibido em Yom Kippur, né? Literalmente falando para os judeus e o lembrar para os não-judeus, né? Então, no caso do Shabat é proibido jejuar, mas no Yom Kippur jejua-se, né? Porque está escrito, afligireis as vossas almas, né? Aos que explicam que jejuar para conseguir perdão não colide com as exigências de oneg, ou prazer em Shabat, né? Segundo outros comentaristas, né? Yom Kippur simplesmente tem precedência sobre o Shabat, baseado na opinião, no fato de Yom Kippur ser chamado na Torá de Shabbat Shabbaton, né? Ou seja, o sábado dos sábados. Então Yom Kippur ele é superior ao Shabat semanal. Por isso que ele é chamado de Shabbat Shabbaton, né? O sábado dos sábados, ok? Então a Torá oral nos ensina que, além da proibição de comer e beber, afligir as vossas almas abrange, embora com menor rigor, proibições de lavar e tomar banho, untar o corpo, o uso de sapatos de couro, né? Não se usa sapatos de couro, e as relações maritais, né? As relações conjugais. A lavagem proibida é a feita por prazer. Então, a pessoa, qual que é o banho proibido no caso de Yom Kippur, ou a lavagem proibida? Aquela que a pessoa vai fazer para se refrescar, né? Tá muito calor, eu vou tomar um banho para refrescar. Negativo. Em Yom Kippur não se faz. As lavagens, né, que são permitidas em Yom Kippur, né, a semelhança de Shabat, são as lavagens no sentido de higiene pessoal, ok? Então, um doente ou quem sofre dores nos pés pode usar sapatos normalmente, né? Tem pessoas que têm problemas de saúde e precisam usar determinados tipos de sapato, mesmo de couro, então é permitido para os tais nesse sentido. As crianças, né, segundo os nossos sábios dizem, com menos de 9 anos de idade, não devem ser permitidas fazer jejum. Então, crianças com menos de 9 anos é terminantemente proibido querer forçar a fazer um jejum aí. Isso pode prejudicar a saúde da criança, não restam dúvida. A partir dessa idade, a partir dos 9 anos, né, para os meninos dos 9 anos até os 13 anos, e para as meninas dos 9 anos até os 12 anos incompletos, né, e 13 incompleto para os meninos, a segunda orientação rabínica é que elas sejam paulatinamente, né, vão se dedicando ao jejum, né? A princípio faz um jejum de acordo, né, com cada pai, cada mãe conhece os filhos, né? O vigor da sua saúde, etc. e tal. Então, paulatinamente, vai progredindo dos 9 anos até os 12 anos incompleto para as meninas e dos 9 anos até os 13 anos para os meninos, na idade de 13 anos incompleto, vão exercitando-os, né, realmente a praticar gradativamente o jejum, né? Então, eles vão sendo treinados, experimentados, né? Vão sendo acostumados gradativamente a fazer o jejum. Pois para o judeu, o menino judeu e a menina judia, já a partir dos 12, 13 anos, já automaticamente já é uma obrigação dos jejuns que tem aí durante o ano, estabelecido pelo calendário judaico, né?
Para os Benei Noah, a lição deve ser a mesma, ok? Menos de 9 anos não se faz, pode prejudicar a saúde das crianças. E também os Benei Noah têm aí os seus filhos e as suas filhas que fazem o Bat Noah e o Bar Mitzvah, né? O Bat Mitzvah e o Bar Mitzvah, né? Os filhos do dever, as filhas do dever, né? Automaticamente. O jejum de Yom Kippur só pode ser rompido por motivos de doença crítica, né? Então a pessoa ela tem um problema de doença crítica, então às vezes ela quer começar o jejum, né? Ela sabe que ela não vai completar, mas nesse caso é uma questão de decisão pessoal, né? Então ela fala, eu vou fazer o jejum de Yom Kippur por tantas horas e depois de tantas horas eu vou encerrar o jejum por causa da minha questão de saúde. Isso é válido, é abençoado e tem mérito do mesmo jeito, ok? E se a pessoa ela tem um problema de saúde e ela fala, não tenho como fazer realmente jejum nem um pouquinho, né? Ele vai fazer, a pessoa, né, vai fazer a sua tzedakah, o mérito é o mesmo, a bênção também é a mesma, sem sombra de dúvidas, né? Mas os sábios dizem, de qualquer forma, né, é bom que o paciente, no caso específico, né, ele possa tirar suas dúvidas com o seu médico, né? Então é aquilo que diz a sabedoria judaica, né? Procure um bom médico e atencioso e siga suas recomendações. E os milagres acontecem sem sombra de dúvidas. Então, o serviço divino que inicia Yom Kippur é denominado de Kol Nidrei, todos os votos, é o que vamos fazer logo mais à noite, pelo nome da histórica e significativa oração emocionante que se recita no seu início de Yom Kippur. A oração final, no dia seguinte, no encerramento, que é chamado de Neilá, pois o próprio nome já significa encerramento, é esse momento que os portões, né, celestiais, ou o grande portal celestial vai se fechar. E aí estaremos selados, né, definitivamente, e que seja para um ano bom e doce. Não restam dúvidas, né? A Nadir Pereira tem o hipertireoidismo, né? É a mesma questão, né, Nadir? É procurar uma orientação médica para ver se dá para fazer o respectivo jejum, né? O jejum completo aí, né? Então, tem que tomar remédios, né? Então, aí tem um momento que toma o remédio. Então, precisa ver isso daí. Então, a melhor questão é procurar a orientação médica, né? Doutor, temos aí um jejum de Yom Kippur, eu quero fazer o jejum, e durante esse período eu não posso comer e beber nada. Eu posso fazer? Aí o médico ele vai te orientar, ele vai falar para você se você ficar um dia sem tomar o remédio, não vai alterar absolutamente nada. Você está seguindo rigorosamente, um dia que você fique sem tomar não vai alterar nada. O médico que sabe e ele que tem condições técnicas de poder dizer, um dia que você ficar sem tomar o remédio não vai alterar nada no seu organismo. Então você pode fazer. Aí, né, é saudável e é uma obediência à orientação rabínica também, né, dos nossos sábios, de procurar a orientação médica, ok? Então, né, o Neilá é o serviço de encerramento. Afora as horas quando se dorme ou descansa, todo o período é dedicado às orações. Ou seja, a partir das 17 horas e 40 minutos de hoje, até as 18 horas e 34 minutos de amanhã, horário de Brasília, certo? Todo esse período em que nós estivermos acordados, nós temos que estar focados na Torá. Estudo da Torá, orações, preces e etc. Só nesse sentido. Nós temos os horários, por exemplo, nós aqui especificamente falando, nós temos os nossos horários das nossas lives. Então esse é o momento de se conectar à internet para que juntos, virtualmente falando, juntos,
nós possamos estar aí na mesma graça, na mesma unção, no mesmo pensamento, né, na mesma conexão com Deus para fazermos os serviços de Yom Kippur, né? Fora desses horários ou fora do horário em que nós vamos dormir, né? Então todo o tempo é dedicado realmente às preces, ok? Alguns costumes que é usado no dia de Yom Kippur é o uso de vestimentas brancas em Yom Kippur, roupa, túnica, né, que é chamado de kitel. Normalmente no mundo judaico usam a túnica branca, o kitel, e o solidel branco, né, que é a kippá, né, uma kippá branca, né. É uma antiga e consagrada praxe que tem por objetivo recordar as mortalhas brancas nos quais se enterravam os mortos, né, e tornar o coração mais humilde. A cor branca também representa a pureza e simboliza a promessa profética. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, né? Então, que está escrito lá em Isaías capítulo 1, verso 18, né? Só fazendo uma observação aqui, né? Quando se fala do pecado, que mesmo sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve ou brancos como a lã pura, né? Em nenhum lugar diz, né, que ficarão brancos como a pomba branca, né? Perceberam isso ou não? Não fala pomba branca, né? Sempre fala da neve, da lã, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão de pomba branca por aí, né? Para não estar aí envolvido com alguma prática aí que não seja bíblica, né? E muito menos, né, conexão aí de forma não Torá, né? Então, de acordo com a Torá, mais as questões aí dos profetas que o Eterno traz para nós, né? Nós sempre estamos aí conectados com mesmo que os seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve ou brancos como a lã pura, né? Então é bom observarmos esses detalhes aí também, ok? O final do Yom Kippur é marcado com o toque único do shofar, né? Particularmente falando, nós aqui, né, eu estou treinando, né, esse toque único do shofar para tentar tocar amanhã. Não é uma promessa, né, mas nós vamos tentar encerrar o serviço de Neilá, né, o serviço de Yom Kippur, com um toque longo do shofar, né? Esperamos que o Eterno nos dê a graça aí de podermos fazer esse toque aí, ok? Então, o toque de shofar lembra, né, realmente o final da revelação do Sinai e também é soado em Yom Kippur para assinalar o início do ano do jubileu, né? Então encerra Yom Kippur, inicia o ano do jubileu, né? Imediatamente depois de Yom Kippur deve-se começar com os preparativos para a festa de Sukkot, que se inicia 4 dias mais tarde, né? Ou 4 dias posterior a Yom Kippur. Construindo a sucá, adquirindo o lulav e o etrog, né? O etrog é uma cidra, né? Uma fruta de cidra, e o lulav, né? O ramo de tamareira, né? Que nos fala aí. Então esse daqui é um resumo sobre as questões de Yom Kippur aí, e pela graça bendita de Hashem. Então hoje, às 20 horas, nós estaremos aí com o primeiro serviço de Yom Kippur, ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal, Haazino. E lembrando que Haazino é ouça, escute, é o poema da vida, é o poema da alegria, é o poema da redenção, é um poema em que nós encontramos o momento do portal celestial aberto, que nos dá acesso realmente para que o passado, o presente e o futuro, a canção do nosso destino, seja selado para um ano bom e doce. Estamos então na quarta leitura, no capítulo 32 de Deuteronômio, os versos 19 a 28, que diz assim: Quando Deus viu isso, desgostou-se, porque seus filhos e suas filhas o haviam enfurecido.
Ele disse: esconderei deles a minha face, verei qual será então o seu destino no fim. Porque eles são uma geração que transforma minha boa vontade em ira. São filhos que agem sem educação. Pouco depois de jurar e obedecer-me e escutar-me no Monte Sinai, me foram infiéis e fizeram bezerro de ouro. Demérito que eu continuo a acrescentar sempre que os castigo por transgressões posteriores. Eles provocaram meu zelo com um não-Deus, enfurecendo-me com suas futilidades. Reciprocamente, eu provocarei seu zelo com seus captores, sujeitando-os a um não povo, isto é, a uma nação menosprezada. Eu os enfurecerei com uma nação ateia, degradada, né? Ou seja, esta nação que vai infligir sofrimentos ao povo israelita é um povo chamado de não povo, e é um povo de ateia, ou seja, que não conhece de fato o único Deus. E se ouviu falar dele, renega-o. Então, esta nação, né, ela tem essas características. E nós vimos aí, a primeira nação que agiu dessa forma foi Babilônia, conhecida nos dias de hoje como Iraque. E a segunda nação que agiu dessa forma aí, com o povo israelita em Jerusalém, foi o Império Romano, né? Roma. Então, são essas duas nações que têm essas características aqui. Verso 22, porque minha ira acendeu um fogo e ele arderá em vosso meio até os mais profundos alicerces. Consumirá a terra e o seu produto. Incendiará a cidade do templo cujas fundações estão nos montes. As duas nações fizeram a mesma coisa, uma pior do que a outra, né? Amontoareis males sobre eles até esgotar meus males sobre eles, por assim dizer. Gastarei todas as minhas flechas em sentido figurado contra eles, porém ainda assim não os rejeitarei completamente. Eles sobreviverão, é o povo israelita. Ficarão peludos de fome, pois assim seu corpo tentará manter-se aquecido e demônios os atacarão. A destruição causada pelo demônio Meriri lhes sobrevirá. Lançarei contra eles até dentes de animais domésticos, não só de animais selvagens, com veneno de serpentes que rastejam no pó. Fora de suas cidades, a espada de seus inimigos os destruirá, enquanto o pavor dos inimigos em seus corações os matará. E em suas casas terão pavor de pestilência. A espada de seus inimigos os destruirá, tanto por causa dos ídolos que terão adorado fora de suas casas, nas ruas de suas cidades, como por causa dos ídolos que terão adorado do lado de dentro. Seus inimigos matarão indiscriminadamente o moço, a moça, o lactente e o velho. A história confirma o que essas duas nações fizeram contra o povo israelita. Ele teria dito: abandoná-los-ei completamente, como lhes ordenei que abandonassem os cantos de seus campos. Apagarei sua memória dentre os seres humanos. Se não fosse pelo fato de que a ira do inimigo está acumulada contra eles, e por isso não posso aniquilá-los, para que seus adversários não atribuam sua vitória à sua própria deidade estranha, e para que não digam: a força de nossa mão é suprema, e não foi Deus que fez tudo isto. Pois esses inimigos são uma nação confusa e não possuem entendimento. Aqui nós encerramos a nossa quarta aliá, ok? Essas duas nações têm todas essas características negativas, são nações confusas, né? Não possuem o verdadeiro entendimento, por isso são envolvidas com várias divindades pagãs, com muitas idolatrias, né? Porque realmente são confusos nos seus pensamentos e na sua própria forma de adoração. Ok? Às 20 horas, o nosso início
dos nossos serviços de Yom Kippur. Shalom, shalom, até daqui a pouco.